Bom dia! Começando mais um Despertando com Dharma. Dia 7 de maio. Bom dia, Ana Tereza. Deve estar bom aí no Rio, né? Sem frio, aqui tá frio. Oi, Laura, tudo bem, Laurinha? Bom dia, Rosa. Oi, Sandra. Fabiola, tudo bem? Silvia, bom dia. Bom dia, Franzinha. Ontem vi que um dos guris estava de aniversário, vi no story, manda um beijo para ele, não vi qual era. Chico, acho que era. Manda um beijo para eles. Bom dia, Maria. Essa música é Cheiro da Chuva, com o Thiago Ramil, um dos sobrinhos da família Ramil. Bom dia, Rúbia. Rúbia, hoje tá frio, Rúbia. Acho que tu me xingue que eu não avisei. Bom dia, Fernanda. Em Teresópolis. Pá, que legal. Oi, Cris. Oi, Aline. Quanto tempo? Deixa eu tirar a música, daqui a pouco eles me cortam. Então, ó, essa música é Cheiro da Chuva. Oi, Mauro. Oi, Fred, tudo bem? Isis, bom dia. Cheiro da Chuva, Thiago Ramil, um dos filhos, dos sobrinhos da família Ramil, né? Os irmãos. Não sei, é filho de quem? Filho de uma das irmãs, eu acho. Oi, Rosana. Então é isso. Deixa eu tirar aqui. Vamos lá, então. Sim. Bom dia, Gorete. Nossa, essa semana nós tivemos a presença ilustre da Gorete na comunidade que nós temos da arquitetura da mente, que é o pessoal que está nas mentorias, autocompaixão, mentoria de budismo, mentoria de meditação, que é personalizada, né? Que é pessoal. E quem quiser entrar na comunidade pode entrar, é só dar um toque aí. E a cada 4 encontros a gente tem uma palestrante. Essa semana foi a Gorete e foi sensacional. Eu notei umas coisas que ela falou, gente, tá aqui, coisa bem legal. Ela falou sobre várias coisas, sobre a visão da medicina, né, na saúde. E aí ela disse uma coisa que eu fiquei com aquilo na cabeça, que é quando pessoas que tomam um remédio para dormir, ou tomam uma garrafa de vinho inteira assim para dormir, daí diz, dormi a noite inteira. Daí ela disse, não, isso não é dormir, isso é como dar um tiro no cérebro. Bah, achei muito louco. Nunca tinha ouvido essa expressão. Então, bom dia a todos, bom dia, Jonathan, bom dia, meu irmãozinho Fábio. Esse é meu irmão lá de Passo Fundo, aí, o Fábio Queiroz. Então, vamos começar. Então, a gente está aqui na página 27, quem está acompanhando pelo livro. Bom dia a todos. Um parágrafo antes, então, porque a gente não terminou o parágrafo anterior. Então, o budismo Mahayana, né, o grande veículo, propõe um pensamento. O Lankavatara Sutra é um texto de particular importância no Zen. Ele fala de Alaya Vijnana, não só no Zen, né, todo o budismo, que é o depósito de consciência. Então, Jnana é consciência e Alaya é o depósito. O vasto substrato primordial da consciência que contém as sementes de eventos passados cumulativos que repousam em potencial até que os eventos presentes os reguem, fazendo com que brotem. Isso é, essa frase aqui, se vocês conseguirem observar isso, acaba com os problemas da vida de vocês. É sério. Dos nossos problemas. Nós temos um depósito de consciência, lá é Vijnana. Nesse depósito, que é a base primordial, quando a gente entra na prática de meditação, que a gente está em atenção plena, e sob observação, a gente começa a ver as flutuações da mente, assim. São essas coisas que a gente diz que a gente não pode, as pessoas que se sentem deprimidas ou depressivas, né?
Tudo isso é real, é verdade, né? Esse sentimento tem que validar, né? Mas de qualquer forma a gente não pode se fixar nele. Eles são apenas reflexos passando sobre esse lago, assim, como a nuvem que passa sobre um lago, né? E aí a gente olha para aquilo e acha que a vida está cinza, né? E daqui a pouco, quando tu vê, aquelas nuvens estão passando e aí, na verdade, aquela água tem uma outra cor, assim, não é cinza, né? Daí ela começa a refletir o céu azul, né? Esse céu azul é a nossa mente. Esse lugar em que a gente olha, que é livre desses obscurecimentos. Quando tu começa a não interagir e começa a não te identificar com esses obscurecimentos, né, como um espelho que reflete qualquer coisa, né, o espelho continua sendo espelho. O lago continua sendo lago. Mesmo tendo objetos, mesmo tendo causas e condições. Tira as causas e condições, que é a luz do dia, a luz de uma lâmpada, que faz refletir os objetos, o espelho continua sendo espelho. Então, quando a gente olha para alguma coisa com esse reflexo assim, olha para um espelho e vê que tu elimina causas e condições, que a gente vai falar no budismo, que é essa luz para ter essa refração dos objetos, que no nosso caso são os pensamentos, são as emoções aflitivas, o espelho continua sendo espelho, da mesma forma a mente. E a mente, quando a gente repousa no estado puro dela, ela é livre de aflições, completamente livre de aflições. E esse lugar é o Alaya Vijnana. E esse lugar nós todos podemos repousar diariamente. E a gente alcança esses falsos samadhis assim, através de uma estabilização. Não é um vipassana, tá? Então é outra coisa, não é um insight. É apenas uma estabilização. E ela pode ser parcial, mas é o suficiente para que a gente entenda o porquê que a gente está entrando e se fixando a coisas como uma nuvem de depressão, uma nuvem de ansiedade, uma nuvem de incertezas. A gente olha aquilo como apenas um reflexo. Assim como o espelho, assim como o lago, eles não conseguem captar e prender para si os reflexos, a mente também não. E o Buda foi além disso. O Buda foi a Rigpa, que é a extinção total, né? Foi além. Mas nós podemos chegar pelo menos em Alaya Vijnana, observar aquelas sementes que estão brotando. E essas sementes todos nós temos essas sementes de raiva, de ódio, de violência, de tudo, de amor, de compreensão, de bondade, né, de compaixão. Nós temos todas elas. E a gente observa aquilo e faz brotar aquela que a gente quer. Então, é só essa frase aqui dá um dia de conversa, assim. Porque depende daquilo que a gente rega. Então, observem hoje durante o dia o que vocês estão regando dessas sementes que existem ali. Alguns vão dizer, os mais céticos, não, mas a vida é assim mesmo. A vida não é assim mesmo. A vida é uma construção ilusória. Se a vida fosse assim mesmo, uma realidade absoluta, que não é uma realidade relativa, todos nós viveríamos a mesma vida. Todos nós. E como pacifica nossas emoções, isso mesmo, né, Patrícia? E é exatamente isso. E emoções, no budismo, as emoções, elas são o Pomlop Rinpoche, agora me lembrei que a Patrícia também estava mas a Patrícia fez em Araras, né? E eu fiz aqui no Rio Grande do Sul com o Pomlop. E ele vai dizer, esse mestre vai dizer para nós que emoções, não ele, né, o budismo, mas ele vai lembrar isso. O Dalai Lama também falou no último livro que emoções, né, no budismo, a gente não considera emoções como amor, compaixão como emoções. Elas são realidades inerentes, são motivações inerentes da nossa própria mente pura, natural. Emoções, a gente vai se referir a emoções aflitivas, aquelas que movimentam, né, para um lado negativo, como o ódio, a violência, né, os kleshas, né, que eu já falei aqui várias vezes, que são as nossas emoções aflitivas, a ignorância, a raiva e tudo mais. Então, vou continuar. Porque nossas vidas individuais surgem do depósito da consciência, lembram, né? Alaya Vijnana, vocês vão lembrar sempre disso, vão lembrar de Himalaia. Lembram de Himalaia? Beleza. Então, depósito de neve. Aqui, no caso, Jnana, depósito de consciência. Vijnana não é consciência. No budismo tem essa ideia de chamar Vijnana de consciência. Vijnana não é consciência. Vijnana é uma consciência condicionada, é diferente, porque o Vi é uma negação de Jnana. Jnana é consciência. Tá? Então é como a Vidya e Vidya. Né? O A e o Vi são negações no sânscrito. Então, na verdade, é uma consciência condicionada à vida relativa que nós vivemos. Não é uma vida absoluta.
Elas são sujeitas às forças, causas e condições boas e ruins, humanas e não humanas, que precederam nossos nascimentos, mas estão embutidas no fundo de nossas psiques, prontas para desabrochar adiante quando condições favoráveis estiverem presentes, ou seja, quando o karma amadurece. Aí brota tudo, aí dá uma confusão. No budismo Mahayana, o objetivo da prática muda de cessar o sofrimento pessoal para revolucionar o depósito de consciência, invertendo-o para que todas as causas de dor e sofrimento cessem para todos. Aí a gente aí é bodhicitta, né, o despertar da mente ou do coração. Quando isso ocorre, o praticante não mais se identifica com um eu limitado. Ao contrário, a identidade é toda inclusiva, abrangendo a própria consciência, para que a compaixão natural por todos os seres se torne um assunto pessoal fervoroso. Esse ensinamento se equipara ao que Rojo-san ensina a Wei de transformar a mente, afastando-se do apego a si mesmo e indo em direção à identificação com os outros. Um ato de suprema imaginação. É a maior conquista da imaginação e, como diria Shelley, seu propósito final. Vamos então para o subtítulo Caminho do Bodhisattva. O budismo Mahayana ajustou a mitologia original do budismo para refletir a importância dessa conquista revolucionária da consciência. Como mencionado inicialmente, os Mahayanas imaginaram Buda como um princípio cósmico, não como um ser humano sábio. Como tal, Buda estava além dos seres humanos e de seus problemas. Então essa construção mitológica assim, do budismo, do Buda, né, ela vem depois, gente. Ela não é uma coisa que surge com a Sangha na época do Siddhartha. Né? Ela surge muito depois de alguns concílios, e principalmente depois que se insere em países como o Japão e o Tibete. Mas se tu vai estudar o Theravada, como eu estudei, eu nasço dentro do Theravada, né, e percorro muito o tibetano, o Vajrayana e todos eles, tu vai perceber, e agora no Zen, né, tu vai perceber que é uma mitologia, é uma criação, né, e que se aproxima muito de uma criação endeusada, assim, né, de um ser extra. Mas eu particularmente prefiro olhar como um ser natural, assim, normal, comum como nós, né? Eu prefiro, tá? Mas isso é só uma forma de eu olhar para que eu não me perca nos ensinamentos. Eu prefiro olhar o ensinamento como ensinamento assim de uma pessoa. Mas isso é uma posição pessoal, não muda nada. Ele se tornou uma figura de fundo benevolente, cujo trabalho foi capacitar e inspirar. No primeiro plano, o budismo Mahayana instalou uma nova figura de inspiração religiosa e salvação, o Bodhisattva. Vocês já ouviram falar do Bodhisattva, né? Tem Bodhisattvas na volta da gente, não precisa ser do budismo. Como tudo mais no budismo Mahayana, o Bodhisattva já existia nas escrituras iniciais. Nesses textos, o Bodhisattva era uma pessoa destinada a se tornar um Buda numa vida futura. Era um Buda em treinamento. Havia apenas um Bodhisattva, o Buda histórico, e suas vidas pregressas, durante as quais sua principal prática era a devoção, o serviço e a compaixão. Essas histórias de vidas passadas eram folclóricas, descrevendo atos extravagantes de cuidado e autossacrifício. Graças a essas muitas vidas de prática altruísta, o Bodhisattva nasceu como príncipe Siddhartha. Aqui acho que ele não fala, eu nunca me lembro o nome, mas tem os contos de... Se alguém lembra aí, é Jakarta ou Jatarka? Não, deixa eu pronunciar para ver. Os contos de Jatarka ou Jakarta, tá? Que vai contar as 500 vidas pregressas do Buda, assim, tá? É a mitologia do Siddhartha, né? Das vidas pregressas dele. É Jakarta? Nunca me lembro. Graças a essas muitas vidas de prática altruísta, o Bodhisattva nasceu como príncipe Siddhartha, que abandonou o lar para praticar meditação e que, por fim, despertou para se tornar o Buda da nossa era. Os Mahayanas elevaram esse tema do Bodhisattva às alturas. Como eles fizeram com muitos outros ensinamentos originais, eles o expandiram exponencialmente. Agora não havia apenas um Bodhisattva,
mas incontáveis bodhisattvas. Não havia apenas o Buda, mas incontáveis Budas ensinando em incontáveis mundos. Jakata. Obrigado, Patrícia. É isso aí. Eu nunca leio, eu sempre troco essa sílaba. E amanhã, se eu for falar de novo, eu vou trocar de novo. É inacreditável. Faz 200 anos que eu falo isso. Tem um probleminha. Não tem problema. Todos nós temos. Tomando a ideia de compaixão e preocupação com os outros como a essência da vida do Bodhisattva, eles colocaram a figura do Bodhisattva no próprio coração da concepção dos ensinamentos. Apesar de ser ainda um ávido estudante em treinamento e não um sábio realizado, o Bodhisattva se movia das beiradas para o centro do palco do Dharma. Bodhisattvas tomaram votos de ser devotados a infinitos Budas e de servir a infinitos seres, a cada um dos quais era destinado o direito de um dia se tornar um Buda. Os Bodhisattvas Mahayanas são os coelhinhos da Duracell. Foi ele que falou. Tá? E acho legal o jeito que ele... Foi o Norman Fischer. Eu nem falei, né? Então a gente está lendo O Mundo Poderia Ser Diferente, a editora Lúcia da Letra. Agora que me toquei, eu estava empolgado com a música ali e me passei. Então os Bodhisattvas do Mahayana são os coelhinhos da Duracell, do budismo. Por quê? Inocentes e entusiasmados, eles fazem um esforço infinito para fazer práticas infinitas e realizar benefícios infinitos pelos outros. Bodhisattvas ficam felizes em adiar seu próprio despertar até que todos os outros seres sencientes sejam salvos. Nos muitos sutras e tratados que mencionam o ideal do Bodhisattva, o budismo indo-tibetano criou um maravilhoso, extravagante, idealista e inspirado retrato de um ser humano perfeito, cujo amor e entusiasmo é literalmente ilimitado. Todos os ideais são projeções imaginadas. Embora possamos concebê-los, eles não podem existir nesse mundo imperfeito. Mesmo assim, eles são valiosos. Precisamos de ideais para nos impulsionar para um futuro melhor, para nos inspirar a ser pessoas melhores no mundo melhor. Religiões são sempre idealistas, para nos inspirar a sermos mais do que somos, mais do que jamais poderíamos ser. Acalentamos ideais como ingredientes essenciais da nossa humanidade. Sem eles, lentamente perdemos energia. Nos tornamos entediantes, mesquinhos e eventualmente deprimidos. À medida que a entropia natural da vida nos supera, os ideais nos elevam. Agora eu estava lendo aqui e lembrei que a Gorete comentou, sempre troca também, eu também troco. A Gorete comentou também uma coisa na palestra que ela fez então para nós na comunidade, na nossa sangha, né? E sobre o ponto de Deus, né, Gorete? Foi isso, né? Que o Leonardo Boff estava comentando. E aí já encontraram esse tal ponto de Deus aqui no cérebro, essa manifestação. Então vocês lembram quando estava aquela febre lá da inteligência, o QI, né? Coeficiente de inteligência. Depois o QE, né? Com o Daniel Goleman, aí surge com o coeficiente emocional, né? Com a inteligência emocional. E agora então descobriram, eu não entendo como é que pode, né? A inteligência emocional. E aí encontrar o ponto de Deus, Deus no sentido, enfim, ponto búdico, ponto como a gente quiser chamar. E aí encontraram que todos nós precisamos desenvolver a inteligência emocional, a inteligência espiritual, né? Que pode ser uma oração, pode ser ligada a um Deus exterior, a um Deus interior, enfim, né? Uma prática do Dharma, uma prática referente a um Deus, mas que isso é fundamental para a existência humana. Mas os mestres vieram para falar isso faz 3.000 anos que estão dizendo. O Buda falou, Jesus falou, o Gandhi se estrepou falando, foi morto. Aí a ciência prova isso, daí dizem, agora sim, tem um ponto no cérebro que é ativado e faz com que a gente... É surpreendente isso, né? É um troço doido. Tem uma pesquisadora alemã, Tania Singer, já falei aqui várias vezes, né, nas outras lives, no outro livro, que ela levou isso ao extremo, essa pesquisa, assim, por muitos anos, né, e saíram centenas de artigos, né,
desse ponto de Deus, que ele é totalmente... a gente vai trabalhando como eu trabalho na prática de academia, né? Musculatura para o cérebro, assim. E aí tu vai trabalhar através de 3 aspectos, né? Mindfulness, a autobondade, que é a autocompaixão, e a humanidade compartilhada, que é o interser, né? do Thich Nhat Hanh, né? Que ele taxou essa... os seres humanos precisam de provas concretas. Na verdade, seres humanos ocidentais, né? Sabe por que isso, gente? Então vamos voltar um pouquinho na história. Porque existe lembra da música do Caetano? Né? O Caetano diz, né, numa música dele da década de 70 ali, então é melhor fazer uma canção, porque só é possível filosofar em alemão. Então ele estava se referindo a Nietzsche, né? E se referindo aos filósofos, enfim, pensadores alemães. E o que está querendo dizer com isso? Está querendo dizer justamente o bairrismo que nós temos ocidentais com a filosofia oriental. Como se não existisse filosofia antes de Aristóteles, Platão e Sócrates. E foram fundamentais para o nosso desenvolvimento. Afinal de contas, a gente não chegaria a esses pontos desses maravilhosos outros que surgiram depois, Kant, o Wittgenstein, todas essas figuras, assim, ponto. Não é discutível. Só que todos eles vão trabalhar em um aspecto da mente que é o cognitivo, e esse é apenas um aspecto da mente. Tem a claridade, tem a consciência ainda. O Freud vai trabalhar na consciência. Esses outros todos vão trabalhar no cognitivo. O Buda, ele trabalhou no aspecto da claridade, da consciência. Até a nossa amígdala fica menos ativa quando estabilizamos a mente contemplativa, sim, e aumenta o hipocampo também, né, que é a memória de longo prazo. Incrível quando precisamos dessas evidências para colher o não visível. É isso aí. E então, o que acontece? Vai ter esse bairrismo ocidental com o Oriente. Só que, gente, na época do Buda, se tu for ler a parte histórica e política da situação da Índia, naquele período em que existia, eu já contei aqui, né, rapidamente, existia todo um processo, existia todo um sistema de filosofias, né? Então existiam os jainistas, os materialistas, os céticos, os ativakas, se não me engano, e todo o brahmanismo, que hoje é o hinduísmo, tinha um sistema de filosofia. E o Buda vai ali e quebra com cada um desses sistemas, cada uma das ideias principais dele. Então o brahmanismo ele vai quebrar com o dharma, a forma de dharma era outra, vai quebrar com a ideia de karma, que era completamente outra, que não é isso que a gente entende hoje, e com a ideia do eu, né? Do Atma, do Anatma. Então ele vai quebrar com essas ideias e vai quebrar com todas as correntes. Aí surge um budismo. O budismo não é porque o Buda desperta. O Buda desperta toda uma sociedade. Ele vai trazer essa ideia do budismo não simplesmente porque ele despertou, eliminou as aflições. Isso aí é outra coisa. Isso é a visão dele do insight, né? Isso é Vipassana. Então o que acontece? Ou Prajnaparamita. Então ele vai quebrar com todas essas correntes filosóficas. E estava acontecendo no Japão também, na China, várias filosofias. E o mundo se volta somente para o ocidental, que trabalha cognitivo. Razão do Platão vai trabalhar só isso, só partes cognitivas. Por isso a gente está nesse problema, Goretti. Para responder a tua pergunta, que eu sou sempre muito subjetivo, não é pergunta, foi uma afirmação. Mas por isso que a gente precisa de validação, porque as validações são cognitivas, sempre. E sempre com um aspecto bairrista. Entenderam? É claro que podemos exagerar no idealismo. Precisamos equilibrá-lo com realismo, honesta e humildemente aceitando que somos no mundo, quem somos no mundo, e enraizando o nosso idealismo nisso. Ideais são como o horizonte, um lugar para o qual podemos caminhar, uma direção que podemos seguir, mas não um lugar de chegada. Na jornada rumo ao horizonte, o único lugar onde caminhamos é aqui, o chão onde pisamos. Gente, vamos parar, vamos fazer uma praticazinha de... Eu me empolgo, né? Vocês não me dizem que já está na hora. Você tem que dizer, Jefferson, para, deu. São 6:30 da manhã, tu está aí falando. Hoje é sexta-feira, gente. Então, como diz sextou, hoje vai ser uma loucura. Não vai mudar nada. Mas tá bem. Então tá. Então, quem está deitada, deitadinha, continua deitadinha, deitadinho. Ou levanta
Desencosta, com as costas eretas, todo mundo. Quem não está acostumado a fazer a prática de meditação é bem simples. A gente não vai fazer. A gente vai fazer uma estabilização, tá? Que também já serve. E aí os que estão na prática, façam a sua prática já. Aproveitem e embalem. Seja qual for. Então façam. Quem está tomando café, desencosta da cadeira, senta ereta. Dá esse tempo para ter esse seu momento de observar seu corpo. O primeiro aspecto é relaxamento. Lembrando, são sempre 3 momentos que a gente tem que olhar para ficar uma estrutura metódica assim da meditação. Façam uma inspiração profunda e soltem pela boca. Sempre nesse suspiro, liberando ocitocina, ativando o sistema nervoso parasimpático, desativando a amígdala. Já que foi falado. Nossa mente entende que está tudo bem, que não há perigo. Vejo que esse simples ato de expirar pela boca, ativando o sistema nos lábios, as nossas ramificações nervosas, já libera ocitocina, o corpo relaxa, tem uma sensação boa do prazer. Esse primeiro momento é o relaxamento, nada difícil de fazer. Comecem com isso, a observar a sua respiração. Ao mesmo tempo em que relaxam o corpo, vão trazendo um estado de quietude, o segundo passo. Percebam que simplesmente fazer essa inspiração, inspirar profundo e expirar pela boca, a gente já sente essa quietude chegando tanto na mente quanto no corpo. É uma ação simples que todos podem realizar, não precisa grandes coisas. O terceiro momento é atenção, vigilância. Fiquem atentas, atentos. A um objeto fixo, a gente vai escolher a respiração, porque nos acompanha durante todo o dia, durante toda a vida. Surgindo qualquer pensamento, não ignore, apenas observe essa flutuação, mas mantenha essa mão nessa boia, que é a respiração. Nós falamos de Alaya Vijnana, para que a gente possa chegar nesse depósito de repouso natural da mente. A gente deve observar esses pensamentos passando sem se identificar. Lembre que eles são apenas nuvens num lago, reflexos no espelho. O espelho e o lago não conseguem absorver esses reflexos e objetos. Eles continuam sendo espelho, assim como a mente. A mente ainda continua pura, sem os pensamentos ou emoções. Sem essa identificação. Veja se é possível repousar a tua mente nesse estado de apenas observar o ar entrando e saindo, que ele vai trazendo essa quietude. Um olhar no corpo que relaxa. E apenas deixa qualquer coisa que surja no campo da mente passar.
Se em algum momento tiveres a sensação de ter caído em algum lugar, apenas observe esse lugar. Não sinta medo, não sinta aflição. São os teus elementos condicionantes que cessaram por um momento, aquilo que te transforma numa persona. Isso tudo é vazio, é construído. Apenas relaxa nesse lugar. Para aqueles que vão continuar, continuem. Para os demais, vamos para a vida. Aquela vida ilusória, construída, mas é a nossa vida e temos que continuar vivendo. Né? Então vamos lá, sextou, né, gente? Sexta-feira. Os demais continuem na prática e que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos. E que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Boa sexta-feira a todas, a todos!